Vegan Sri Kamala Harigan Swaha. Om Lakshmi 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 Vegan Sri Kamala Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, dando continuidade aqui aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer esse tema específico para esse sábado. É sempre bom aproveitar o final de semana para a gente poder falar sobre alguns temas descontraídos, né? Alguns temas que descontraem a gente, que nos remete a filosofar, a pensar sobre os assuntos debatidos na semana, né? E hoje esse tema sobre o hinduísmo é, na verdade, até uma homenagem, né, a essa religião, né, e filosofia, porque o hinduísmo, ele é a religião que mais respeita o autismo, tá? Eu fiz um levantamento aqui de todas as culturas e religiões. Por enquanto, o hinduísmo está dando de 10-0 em todas as religiões, né? Tem religião assim que não consegue fazer um ponto a favor do autismo, né? Como algumas religiões, ou grande parte das religiões cristãs, né? Que focam muito no bem, só que o bem a quem, né? É aquele bem que a gente não entende. Para quem que é esse bem, né? Parece que o bem é sentir Jesus Cristo, quando na verdade Jesus Cristo diz: o bem é fazer o bem para o seu próximo, né? Mas eles querem sentir Jesus Cristo. É como se cada um tivesse preocupado com o seu próprio umbigo, né? A sua própria salvação. Então, assim, parece assim que se Jesus Cristo vier, todo mundo vai correr atrás dele, furando um olho do outro, dando cotovelada um no outro para ver se chega em Jesus Cristo mais rápido, né? Então essas religiões geralmente remetem muito a isso, né? É isso, infelizmente, é isso que a gente acaba percebendo, tá? Agora é lógico que tem pessoas que focam, né, na parte benevolente da religião, mas aquela força ativa social existente nessas culturas não deixa essas pessoas entender a plenitude do bem. Então ela sempre vai ficar ali sendo contaminada, né, naquela disputa ali para ver quem que é mais santo, quem que é mais próximo de Jesus Cristo, quem entende mais de Jesus Cristo. Aí fica aquela disputa e esquece do seu colega que está do lado, do seu canalzinho que está do lado, do seu amigo que está do lado, tentando emitir uma mensagem ali,
E quando na verdade Jesus Cristo falava para a gente, inclusive ele colocou isso como o maior mandamento. Olha só que importante, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, né, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz ou ao teu próximo como a ti mesmo, ele diz e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Como se fosse uma somatória, um complemento do Supremo Mandamento, né? Então é muito impressionante como a gente vê a divergência daquilo que Jesus Cristo diz, né? E aquilo que as pessoas fazem. Então eu vou explicar para vocês as razões pelas quais, né, o hinduísmo respeita infinitamente mais, inúmeras vezes mais o autismo. E eu vou começar aqui falando sobre os princípios Yoganandas, né? Os princípios Yoganandas, que são algumas coisas que têm tudo a ver com o que o autista faz. Por isso que eu digo para vocês que o autista, ele está em contato direto com o primórdio, porque ele manifesta aquilo que os deuses citados pelo hinduísmo manifestavam já na Terra, né? Manifestavam dentro da cultura deles, né? E como mantras, né? Como dristis, né? Como pranayamas, né? Que são coisas que fogem um pouco da cultura ocidental e essa é uma das razões pelas quais também a cultura ocidental não tem o mínimo interesse de entender a essência, a essencialidade do autismo, porque não faz parte da cultura ocidental, né? Compreender essas coisas, né? Fica muito difícil uma pessoa nascida no Ocidente compreender o fundamento e a essência dessas coisas. Então eu vou passar para vocês perceberem, assim, eu sei que para muitas pessoas que já estão contaminadas nesse ciclo assim do cristianismo, né, fica muito difícil você trazer um universo desse para essas pessoas. Por isso que aqui no canal eu procuro trazer a cultura para que as pessoas comecem a perceber devagar, né, que existe fundamento, existem explicações, e depois vai chegar num ponto em que a pessoa vai dizer assim, poxa, tudo aquilo que Jesus Cristo disse tem tudo a ver com aquilo que nós não entendemos, por exemplo, do pranayama, né? Ou, por exemplo, do Yogananda. É como se viesse o Yogananda, né? Nos ensinando, a gente não entendeu, aí Jesus precisou chegar, vir, né? Para explicar para a gente. E mesmo assim, ele vindo, a gente não entendeu. Em outras palavras, quantos deuses precisarão vir, né? Quantas pessoas precisarão vir para a gente tentar compreender, né? Para a gente compreender a mensagem do universo, a mensagem de Deus para nós. Então eu vou citar aqui para vocês, em primeira instância, o pranayama, porque o pranayama ele tem tudo a ver com a respiração e tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, que é o ataque viral, é o ataque à nossa saúde, e o vírus que veio agora nessa onda dessa pandemia, ele atacou o pranayama, ou seja, ele atacou, é como se existisse, lembra que eu falei para vocês, uma guerra apocalíptica entre os enviados de Deus e os secundaristas, que são aqueles que prejudicam a natureza e trazem esses vírus, acabam trazendo esses vírus monstruosos na sociedade, né? Acaba gerando esses vírus monstruosos na sociedade. Seria mais ou menos assim, só que isso seria dentro de uma esfera mitológica, tá? Não, nada científico, nada radical, né? Seria uma maneira de enxergar filosófica e voltada para uma mitologia, tá? O pranayama, eles são técnicas de respiração, né? Então, o pranayama vocês podem começar a observar, se vocês nunca observaram, nos autistas, né? Que todo autista tem a sua técnica de pranayama. Ou seja, nenhum autista fica ofegante assim,
né? O autista ele fica ofegante em alguns casos quando ele está exercitando, né? É diferente, né? Quando ele está exercitando uma ansiedade em que ele tá para executar uma coisa que ele gosta, por exemplo. O Raonic faz muito isso, né? Ele tá eufórico com uma coisa ou ele está muito contente com aquilo que ele vai receber, é como se uma criança estivesse pronta para receber um doce, aí ele vai ficar. Mas isso não significa que ele tem o descontrole, né? Agora, em mais de 70% ou mais de 80% do seu dia, a respiração dele é extremamente controlada. Agora, o controle, ele é um controle específico, ou seja, o pranayama, que ele é aplicado pelo hinduísmo, são técnicas de respiração, né? Aonde você vai entrar em contato com uma plenitude, né? Onde você, aprendendo essas técnicas, você vai se harmonizar mais com o seu corpo, com o meio ambiente, né? Vai sintonizar mais com o meio ambiente, vai criar uma harmonia e você vai sentir como resultado disso uma plenitude. Então, o pranayama são várias técnicas. Então, você vai denotar no autista várias técnicas respiratórias, dependendo de caso para caso, né? Tem autista que vai desenvolver uma técnica de puxar o ar e depois soltar, né? Tem autista que ele vai ficar respirando bem lentamente, né? E o corpo dele já é adaptado para aquilo, né? Ele já vai ter, nesse caso, treinado o corpo dele para aquilo, né? Então, de acordo com o que você treina o seu corpo, se o autista ele é mais ativo, as células dele vão criar mais mitocôndrias e, em contrapartida, ele vai ter um potencial a mais de absorção de oxigênio. Então, ele não vai precisar ficar tão ofegante quando ele caminha muito. Agora, tem autista que ele não se exercita e quando ele caminha muito, ele vai ficar mais ofegante. Então, ele vai desenvolver outro tipo de técnica para compensar isso. De repente, em alguns momentos da caminhada, ele vai desenvolver um asana, né? Que é outro tema do hinduísmo também, que o asana são as posturas, né? Então ele vai desenvolver uma postura, ele vai articular, né, os ombros, de repente ele vai espreguiçar à medida em que ele vai se sentindo desconfortável. Isso é normal a gente perceber tanto no autista como no não autista, né? Só que o que acontece muito é que as pessoas acham que não existe isso no autismo, né? E que tudo que o autista faz, por ele manifestar a síndrome, né? Que tudo que o autista faz denota como uma estranheza. E na verdade não é. São asanas, mantras, mudras, né? Drishtis e pranayamas, como todas as outras pessoas manifestam, tá? Então a mudra seria os instintos do autista que a ciência diz que são estereotipais, né? São estereótipos, né? Mas a filosofia hindu diz, há muitos milênios atrás, né? Há milênios atrás, ela diz que isso são mudras. Então antes, muito antes mesmo da ciência, né? A própria filosofia hindu e a religião hindu já observava isso e já reconhecia isso nos seres vivos, né? Então, quando uma pessoa me perguntou uma vez no canal em que eu estava sendo entrevistado, estava participando de uma podcast, a pessoa perguntou para mim qual que foi o primeiro caso de autismo detectado, né? Olha, cientificamente a gente tem o dado, né? Mas como eu estudo muito a filosofia e às vezes eu me remeto muito à história para poder trazer essas informações para o canal Frater, eu percebo que o autismo ele data de muito tempo, né? Por eu ter puxado até escrituras sagradas, eu diria que eu me arrisco a dizer, né? Eu sou o primeiro canal que se arriscou a dizer que Adão foi o primeiro autista, né? Que foi a primeira pessoa que Deus criou, né? Foi o primeiro ser vivo que Deus criou. Ele já criou o autista, né? Agora, por quê? Porque todas as comparações que eu faço, né? Remetem a isso, né? Todas as comparações que eu faço é, demonstram, né? Demonstra que o autista, ele não quer ficar na sociabilização que o homem queria, que Adão quis.
Adão quis se sociabilizar, Adão quis comer da fruta da ciência, né? O autista não. O autista ele prefere ficar na mesma forma que Deus tinha criado Adão, que é o primórdio, né? Ele disse assim, olha, tem essa fruta aqui da ciência do bem e do mal. Não coma dessa fruta, senão você vai é, ter a noção da ciência, né? Do bem e do mal. Você vai começar a ficar diferente. Você vai começar a querer criar as coisas. Você vai achar que você é Deus. Você vai achar que você é o dono do mundo, né? Então é isso que acontece que a gente está assistindo hoje com a humanidade. A humanidade ela acha que ela é dona, né, desse planeta, né? Ela não respeita o planeta como se ela tivesse a noção de que ela vai sair daqui e outras pessoas precisam entrar para viverem aqui também. Ela vai vivendo aqui, se precisar sujar, ela suja, se tiver que desmatar, desmata. Então são coisas assim que são bem claras na escritura, né? Nas escrituras antigas, nos apócrifos, em escrituras sagradas, etc. Então eu vou falar aqui um pouco dos drishtis, né? Os drishtis são olhares, né? São olhares dentro do hinduísmo, né? Então você treina um olhar brando, ou você treina um foco de olhar para você manter uma harmonia com a natureza. E o autista ele já faz isso naturalmente, ele tem um olhar focado. Então, o drishti é o foco num local para que você consiga sintonizar por intermédio da meditação o seu ser com o primórdio. Seria a filosofia hindu. E o autista ele faz isso naturalmente, tá? O autista ele foca, né? Eu não preciso ir muito mais além, porque vocês podem ver que todos os canais que vocês forem assistir sobre autismo, eles vão estar falando do hiperfoco do autista, tanto para uma coisa específica funcional, quanto para o foco, né, no olhar mesmo, né? Quando você chama o autista, ele não vai olhar para você, ele vai preferir ficar com foco no primórdio, tá? Mudra, que são a imposição das mãos, né? Eu comentei no vídeo anterior que o autista ele tem essas imposição das mãos, né? Uma imposição da mão muito interessante, né? É quando o autista aponta para cima, né? Isso é um mudra hindu, é uma imposição de mãos hindu, né? Então, eu não trouxe aqui no canal todas as imposições citadas no hinduísmo, porque o que os hindus faziam, né? Eles tentavam fazer um estudo comparativo de simetria, ou seja, todos os líderes religiosos que passavam pelo mundo, eles observavam como que eles gostavam de ficar com as suas mãos posicionadas e eles começaram a categorizar isso. Então eles fizeram várias imposições de mãos. Só que eu me arrisco a dizer que isso não existe uma sequência finita para a imposição de mãos, ou seja, existem várias sequências de mãos. Então, o autista ele vai demonstrar isso através dos estereótipos para você, né? Por isso que quando eu digo aqui no canal que o autista ele é um enviado, é porque ele mostra os mudras para nós, né? Ele mostra várias imposições de mãos, né? Eu estava assistindo um canal de um parceiro de assunto, né, que trata do mesmo assunto do autismo, ele é pai de autista também, né? E quando ele estava mostrando um procedimento que ele fazia com o filho dele, né, um procedimento de escovação de dente, de atravessar a faixa de pedestre, né, de pentear cabelo, de se alimentar, o filho dele fazia alguns gestos, né, com as mãos, né? Eu não consigo imitar plenamente porque eu já faço treinamento, né? Então eu tenho a rigidez, mas geralmente o autista ele faz alguns gestos com as mãos, né? E são gestos muito sutis, né? São gestos assim que vai denotar que o autista tem muita elasticidade na mão. Então, quando ele virar a mão assim, ele vai virar a mão bastante assim, ó, né? Mas de uma maneira sem esforço, né? Quando ele virar as mãos, ele vai virar bastante para lá e bastante para cá, né? Diferentemente
de todas as pessoas que já exercitaram o pulso e ficam andando com o pulso mais firme, né? E o autista ele vai falando e às vezes ele vai falando, a mão dele vai parecer que está mais jogada, que vai parecer que ele tem mais elasticidade na mão e não é só parecer, ele tem mesmo, né? Ele tem mais elasticidade, pelo menos uma grande parte, né, dos autistas. Quando o autista não tem essa elasticidade, significa que ele já enrijeceu a musculatura, né, com algum tipo de exercício que ele faz continuamente. E nem eu conheci um autista 3 que ele, por ele não andar, ele mexe muito com as mãos e trabalha muito com as mãos, então isso acaba compensando o que ele não faz com as pernas. Então ele já tem o músculo das mãos mais desenvolvidos, né? Ele tem uma maturidade muscular, tá? Então eu vou falar aqui dos mantras, que é uma coisa incrível também que os hinduístas eles já falavam há milênios atrás e agora recentemente é que a ciência vem falar dos sons emitidos pelos autistas e tal, né? Mas os mantras são sons específicos que você faz para você alcançar uma harmonia com aquilo que você quer ou mesmo um contato, né? O que que o mantra diz, né? Qual é o objetivo do mantra? É entrar em sincronia com o primórdio, ou seja, meditar e através de sons específicos, né? Sons naturais, sons que não sejam premeditados, né? Como se fossem cânticos novos, né? Cânticos harmônicos, você entra em contato com o primórdio, né? Então, o autista, ele tem esses sons específicos, tá? E alguns até imitam sons de animais, de passarinhos, quando eles percebem que eles vivem muito próximo desses animais e eles percebem que esses animais emitem os sons agradáveis, né? Então é uma maneira do autista detectar a plenitude e imitar para tentar apreciar aquela plenitude e sintonizar com aquela plenitude. E os asanas, que são as posturas, né? Que eu citei agora há pouco, mas é um tópico também. A postura é a maneira de você sintonizar maiormente a sua harmonia. Tem algumas técnicas no hinduísmo, tem algumas técnicas no Yogananda, mas no autismo ela é muito particular de cada autista, né? Se o autista não anda, por exemplo, ele vai ficar na postura que ele vai desenvolver uma postura que ele consegue ficar mais harmônica, mais harmonicamente a maior parte do tempo, né? Então ele tem um asana, uma postura específica. Então isso vai variar de um autista para o outro, né? Então o autista ele tem as suas posturas. Com isso, pessoal, o que que eu tenho a dizer? Que é possível nós montarmos uma escola autista, né? Porque o autista ele pode através desses conhecimentos milenares, o autista ele merece ser estudado, ele merece ser estudado e enxergado não só, né, como uma pessoa com síndrome ou como uma pessoa com algum problema, como a ciência muitas vezes ela quer enxergar como se fosse um problema para tentar sanar um problema para a sociedade, porque o problema dela é colocar alguém na sociedade integrada, né? Quando na verdade o autista ele tem um pilar integral, né? Então ele é um ser que merece muito ser estudado e aumentar o seu valor percebido para que as pessoas aprendam mais com o autismo, né? É sempre o que eu falo, se os pais passarem a observar o seu filho autista, ele vai aprender muito mais, né, do que ensinar. Ele vai ter muito mais a aprender, porque a situação vai levar ele, como ele não conhece, né, que tipo de situação, a situação que ele desconhece, vai levar ele a fazer as pesquisas. E é o que eu sempre fiz. Tudo que eu fiz de pesquisa só me trouxe enriquecimento de informações, né? Eu, eu até conheci novas culturas e aprendi a respeitar novas religiões, que eu era uma pessoa cristã, apenas de uma religião cristã que era bitolada. Eu achava que se eu olhasse, por exemplo, um monumento de Shiva, eu achava que era uma idolatria, né? E a idolatria, quando a pessoa faz
uma provocação contra Deus através da construção de um ídolo que é um ídolo provocativo. Shiva Nataraja não provoca Deus. Shiva ele vem, ele foi um ser e ele é seres, né? Shiva Nataraja ele é só uma representação de pessoas que libertam outras pessoas daquilo que elas estejam aprisionadas. Por exemplo, se eu aqui no canal Frater libertar você de uma falta de informação que você não tinha antes e passou a ter, eu fui a manifestação de Shiva Nataraja na sua vida. Se você, através de uma mensagem que você enviou para o canal Frater, libertou o canal Frater de uma ideia errada que tinha, uma vertente errada ou convencional, você foi Shiva Nataraja para o canal Frater. E assim por diante. Nós podemos ser Shiva na vida de outras pessoas, né? Nós podemos promover a desconstrução, né, a desintegração de uma estrutura que está fazendo uma comunidade sofrer para renovar, para aplicar a renovação. Por isso que Shiva Nataraja é reconhecido como o princípio da renovação, tá? Lembra aqui do suco de noni? Eu sempre estou tomando. Se você que está chegando no canal agora não conhece, clica aí na aba vídeos do canal Frater. Vai ter um vídeo falando do autista e a citrifolia morinda, que é uma fruta que se chama noni, o seu nome popular. E através dessa fruta eu faço esse suco, né? Que essa é uma das frutas mais que tem o poder nutricional maior do mundo, né? Com um poder nutricional muito rico. E eu faço com suco de uva e com açaí, né? Eu bato ela. E eu explico lá o porquê que eu tomo ela e porquê que eu recomendo que vocês também façam uso dessa fruta em alguns casos, ok? Queria dizer também que eu até diminui um pouco a minha rouquidão e as minhas tosses que eu tinha. Eu ainda tô com tosse, né? Por conta da segunda dose da vacina, me deu uma reação muito forte. Mas eu já venho me curando disso, né? Já tô ficando melhor. Pessoal, eu vou fazer mais um comentário aqui. Talvez eu consiga até fechar com esse vídeo, né? Fazer um comentário aqui sobre Radharani, né? Radharani é a alma gêmea de Krishna, né? Ou seja, a namorada de Krishna, né? É a versão feminina de Krishna. Então, a ideia de uma pessoa se unir a outra, quando elas se namoram e se casam, é que essa pessoa se torna uma só, as duas se tornam uma só, né? Então o complemento de Krishna, que seria a parte complementar dele feminina, ou seja, a alma gêmea dele, é representada por Radharani, né? Então eu coloquei a foto aí no canal de Radharani, mas eu acho que eu vou falar um vídeo específico só sobre isso, porque aí envolve o autista e o relacionamento. Porque o autista ele precisaria de uma alma gêmea para que ele conseguisse, enfim, se relacionar, né? Eu sou um autista que eu consigo me relacionar, né? Consegui me relacionar. Tive constrangimento com vários relacionamentos até eu aprender e até eu encontrar essa alma gêmea, né? E isso acontece na vida dos autistas, né? Tanto o autista homem quanto o autista mulher. Então, você vê assim que a filosofia hindu, até nisso ela fala que você precisa dessa alma gêmea, e Radharani era a complementação, a parte feminina que complementava Krishna, né? E yoga, né, que yoga é um sentimento da plenitude, são técnicas de sentir a plenitude, né? Tanto é que a gente já tem até escolas de yoga, né? Que na verdade, quando eu comentei aqui sobre escolas de autismo, né? Já tem algumas escolas de yoga, mas algumas pessoas não sabem que tem tudo a ver com o autismo, né? O Yogananda, ele era
umas técnicas que Shiva utilizava para entrar em contato com a harmonia primordial, né? Conseguir conquistar essa harmonia primordial e entrar em contato com a plenitude, né? Sentir a plenitude da natureza. Então, há que se dizer que todos os seres humanos, eles merecem sentir a plenitude. A diferença é que o autista ele vai conseguir fazer isso, né? Conforme eu disse lá na comunidade, será que é o autista que faz você sentir a plenitude? Ou será que são os não autistas que conhecem a plenitude e estão dizendo para o autista, olha, vem conhecer a plenitude? Ou é o autista que está dizendo para os não autistas, ó, vem conhecer o mundo autista porque é aqui que está a plenitude, né? Eu acho que é esse o caminho. Por quê? Porque tudo que nós temos visto até agora do comportamento não autista, né? E dos não autistas, são apenas uns matando uns aos outros, né? Pessoas desrespeitando, faltando com ética umas com as outras, se odiando, né? Então a cognição secundária, o intelecto humanizado, ele é um intelecto que ele foge um pouco dessa plenitude. E às vezes você precisa ficar num ambiente bem harmônico, um ambiente bem em contato com a natureza, fazer uma meditação para que você consiga encontrar de novo esse primórdio. Então, na verdade, é o autista que está fazendo o convite, tá? Não é o cientista lá que está falando, olha, vem para cá. O cientista quer que vai para o lado dele porque você vai ficar fazendo tratamentos ali. Se ele falar para você, olha, usa 5 remédios para o seu filho autista, se você tiver dinheiro, você por ser leigo no assunto, você vai usar os 5 remédios, né? Tem pessoas, por exemplo, que usam a melatonina para o autista porque alguns neurologistas indicam, né? Sem saber, por exemplo, que o triptofano ele é um componente que no nosso corpo ele estimula a produção natural do nosso corpo de melatonina. Agora, se você consome a melatonina, você vai estimular o seu corpo a ficar preguiçoso a produzir. Então, isso vai causar uma dependência no autista de melatonina, né? Então, assim, a falta de informação, né, faz com que a gente caia no conto do vigário, né? Que é aquilo que a medicina vai falar para você muitas vezes, né? Tentando promover uma alternativa, quando na verdade existe, primeiramente, às vezes, uma alternativa natural, né? Então você nunca pode buscar diretamente o remédio. O remédio, como o próprio nome já diz, é para remediar. Quando você não conseguir, quando o negócio for crônico de repente, ou você tiver chegado num ponto em que o autista não vai conseguir reparar porque atrofiou o músculo, porque ele realmente, através de uma dieta mal sucedida, ele alcançou desenvolveu uma desnutrição, aí é o momento de procurar um médico e falar, ó, eu preciso, eu preciso de uma atitude secundária. Ou então você procura um médico para evitar essas coisas. Agora, não que você vai pedir os remédios. Tem muita gente pedindo remédio para médico, né? Chega para o doutor e fala, doutor, eu preciso dessa receita. O doutor receita, aí depois, mesmo tendo prescrevido a receita, ao invés da pessoa voltar no doutor, às vezes ela pede para um colega se tem em casa. Aí a pessoa fala, eu tenho esse remédio aqui em casa. Aí sem ter consultado com o médico, sem nada, a pessoa vai lá e continua a tomar o remédio. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Então essa filosofia aqui, essa cultura e essa religiosidade hindu, ela vai trazer para você uma naturalidade, onde você pode fazer os seus testes, né? Se você está conseguindo viver a sua vida harmônica. Agora, se você vai percebendo que tem alguma coisa fora de eixo, fora do lugar que você já desenvolveu, você precisa de algo mais para você poder compensar, aí você pode pedir o apoio de um profissional, de repente uma pessoa que seja personal trainer de uma academia, né? Às vezes não tem especialização, mas ele prevendo que você está procurando ele, né? Muitas pessoas procurando, ele vai procurar se especializar e vai procurar ajudar o seu filho ou filha autista, o seu ente querido, a desenvolver de repente uma elasticidade, fazendo yoga, fazendo um aquecimento com os músculos, né? Enfim, fazendo ginásticas, danças, nadando, né? Praticando esportes, enfim.
Pessoal, vou chegando ao final então. Sempre prometi para vocês no vídeo anterior que eu não ia estender muito, né? Não ia chegar a 1 hora mais de live para a gente conseguir tratar do tema rapidinho. Depois a gente de repente até volta no mesmo tema para tratar o que não foi tratado, né? E falar sobre o que não foi falado. Mas eu acho que vale nesse sábado fazer essa grande homenagem para os hinduístas, né? Porque eu tenho encontrado muito respeito da parte deles para com os autistas, né? Não sei se o foco é esse, né? Porque às vezes pode ser que eles nem pensem nisso, mas eu acredito que seja muito remetido a isso. Eu acredito que muitos autistas que nasceram na época foi que ensinaram eles tudo isso que está aqui, que eu apresentei para vocês, né? Eu só não tenho como comprovar isso porque eu não vivi naquela época. Mas eu posso dizer que tudo que eu sinto como autista, embora o meu autismo seja leve, e tudo que eu observo no autista 2, que é o meu filho Raonic, é, é isso daqui descrito, tá? É tudo que eu disse aqui para vocês, né? A única diferença é que a ciência pegou daqui, né, e transferiu para um linguajar científico, né? Mas tá tudo aqui, gente, tá? Então, parabéns. Essa homenagem aqui vai para os hinduístas, para essa religião maravilhosa. Eu não tenho o que dizer dessa religião, diferentemente de algumas outras que eu preciso colocar muitas vezes o pingo nos is, né? Eu preciso remeter a elas para falar, pô, você está falando que você segue Jesus, mas você não está vendo que você não segue, né? A começar pelos autistas, digamos, né? Que você olha as religiões, você não vê um pastor autista. Agora o hindu, você vê deuses autistas, né? Ele olha assim um autista, ele considera que foi Deus que enviou aquele autista através de Vishnu, por exemplo, né? Através de Brahma, através de Shiva, né? Foi enviada a essência de Vishnu e veio para o mundo Krishna através da essência de Vishnu. Então eles acreditam, né, que o autista seja uma pessoa que que está para ensinar ao invés de estar para aprender, né? Então eles param para ouvir, param para analisar, né? Eles param para saber qual é a mensagem que tá sendo transmitida ali, né? Então, antigamente eles chamavam de deuses, né? Mas talvez é porque não encontraram a palavra autista, né? De repente, se eles tivessem a palavra autista na época, eles teriam falado, ó, esse daí é um autista. Eu acho que o nome, aquilo que você designa, tanto faz, né? Mas o que eu poderia dizer que, volto a falar, né? Para finalizar aqui, é que o autista, sem sombra de dúvidas, não tenha mais dúvidas disso, de que o autista é um enviado de Deus na sua vida e que você vai ser uma pessoa muito feliz por ter nascido um autista dentro do seu lar, tá? Um ente querido, e ele vai ensinar muito para vocês, você vai aprender muito, tá? Com isso. E galera, peço para vocês continuarem dando seus joinhas, continuarem aí ajudando o canal Frater com a inscrição e por gentileza compartilhando com amigos diretamente no WhatsApp, tá? Se você pretende ser um parceiro do canal Frater, né, e se inscrever no canal Frater, espera 48 horas para depois eu me inscrever no seu canal, tá? Porque quando eu me inscrevo imediatamente depois, o robô do YouTube ele tira a amizade minha e sua, né? Aconteceu recentemente comigo e com a Rosana. Ela entrou no canal Game Diversos, que é um canal que eu tenho para falar sobre games, né? E ela me adicionou, eu fui lá e adicionei ela. Acabei não me atentando às horas, me adicionei ela praticamente depois que ela me adicionou. E agora eu perdi a amizade e provavelmente ela deve ter perdido também. Então o que que nós temos que fazer é entrar no canal um do outro, desfazer a inscrição e depois fazer de novo, esperando as 48 horas de um para outro. Isso daí é uma maneira de o robô do YouTube não detectar troca de inscritos, né? O YouTube ele não quer que troque inscritos porque a ideia do YouTube são vendas, né? Então o YouTube precisa vender. Então se você troca inscrito,
aquele inscrito que você troca é uma pessoa que você já conhece, ela não vai comprar nada de você. Ela não vai, por exemplo, fazer uma doação para o seu canal ou é, se tornar membro do seu canal, né? Porque eles estão ali para trocar a inscrição. Então isso não é incentivado pelo YouTube. Então se você quiser ser parceiro do canal Frater, se inscreva, dá uma mensagem, né? Manda uma mensagem pro canal Frater, dá um alô pra gente. Aí dentro de 48 horas ou 72 horas eu vou lá e me inscrevo no seu canal, tá? São uma questão de 3 lives. 3 lives que você assistir do canal Frater vai ser o suficiente para na próxima eu já entrar no seu canal. Aí eu vou ativar todos os recursos do seu canal, vou continuar te seguindo e a gente vai seguindo um ao outro. É muito importante continuar o segmento, porque senão não tem continuação dessa amizade. Porque o bacana aqui eu acho que é a amizade, né? A gente conhecer as outras pessoas que também têm uma mensagem para o mundo, porque, gente, a gente vai ficar. Não adianta a gente querer construir riquezas, isso tudo vai ficar aqui. O que a gente precisa construir aqui é alguma coisa útil para deixar aí para a posteridade, para deixar para as outras pessoas. Uma mensagem de amor, uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de harmonia, de paz, né? E uma lógica para que as próximas gerações tenham um sentido na vida, né? E eles possam olhar e falar: nossa, essas pessoas, elas buscavam um sentido na vida, elas eram pessoas que observavam isso, observavam aquilo. De repente a gente deixa uma semente bem bacana para a próxima geração. Essa é a ideia, tá? Pessoal, então muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem aí com a vinheta final, né, que na verdade é um mantra da prosperidade. Agora vocês sabem o que é um mantra, né? Que nada mais são do que sons específicos para te harmonizar com essa magnitude da natureza e a magnitude que é Deus, né, se manifestando na natureza, tá? Então fique aí com a mensagem desses mantras, tá? E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Lakshmi Vegan Sri Kamala.